Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Júnior Paiva, pastor auxiliar na IADESLE, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão, liderada pelo reverendo José Guimarães Coutinho. Quero louvar ao Senhor nosso Deus pela oportunidade e também manifestar a minha gratidão à Comissão de Educação e Cultura da nossa Convenção Seadema, na pessoa do nosso querido pastor Osiel Gomes, que nos fez o convite para estarmos aqui cooperando com mais um comentário da nossa lição. Neste terceiro trimestre, nós estamos estudando a edição especial lançada pela CPAD, que tem como tema principal os princípios divinos em tempo de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E a lição que nós estaremos comentando é a lição de número 5, que tem como tema Zorobabel recomeça a construção do templo. Esta lição tem como objetivo principal compreender como deu a reconstrução do templo sobre a liderança de Zorobabel, como isso aconteceu. E também ela está dividida em 3 objetivos principais, ou 3 pontos principais. O primeiro ponto, mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar a reconstrução do santo templo do Senhor. Nós acompanhamos na lição anterior que quando os judeus, sobre a liderança de Zorobabel, lançaram os alicerces do templo, houve uma grande celebração. Os sacerdotes tocaram as trombetas, os levitas estavam todos paramentados, celebrando a Deus. Houve uma grande alegria, uma grande festa, um grande despertamento espiritual que marcou a história do povo judeu. Mas logo após aquele ato, a Bíblia nos diz que os samaritanos e os povos da terra, eles se levantaram contra aquela construção, se opuseram àquela construção. E a consequência, o resultado, foi que a obra de Deus, a construção do Santo Templo, ela foi interrompida. E ela ficou parada por 15 anos. 15 anos, a obra do Senhor estava ali parada, interrompida, e ao longo destes 15 anos, os judeus que retornaram do cativeiro, agora se voltaram para os seus próprios interesses, começaram a investir nas suas casas, enquanto a casa de Deus estava deserta, estava abandonada. E agora, eles não tinham mais ânimo, perderam o ânimo, perderam a fé, perderam a coragem e também a esperança. Não tinham mais nenhuma condição espiritual para reiniciar, para ativar novamente aquela grande obra. E Deus, então, conhecendo a situação em que se encontrava o seu povo, levanta 2 personagens, Ageu e Zacarias, 2 profetas que foram enviados para anunciar ao povo a mensagem da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, pouco nós sabemos sobre o profeta Ageu. Certamente ele foi um dos poucos exilados que ainda se lembravam, daquele grande templo suntuoso, magnífico, que foi construído pelo rei Salomão. Ele também ficou conhecido como o embaixador do Senhor. Em segundo lugar, Zacarias era filho de Baraquias, segundo
o livro que leva o seu nome, no capítulo 1, versículo 1. Zacarias era da tribo de Levi, era um sacerdote, e ele, após o exílio, ficou envolvido, trabalhando para o Senhor como sacerdote e também como profeta de Deus. Estas foram as primeiras vozes proféticas ouvidas após o cativeiro na Babilônia. Estes dois homens de Deus foram levantados para anunciar não somente ao povo, mas também aos líderes, à liderança política e também à liderança religiosa, a mensagem de Deus, a mensagem que poderia mudar toda aquela situação. Em primeiro lugar, eles profetizaram a Zorobabel. Zorobabel era o líder político, foi o governador nomeado por Ciro, aquele que liderou o primeiro retorno dos cativos que voltaram da Babilônia. Deus usa o profeta Ageu e também o profeta Zacarias para trazer uma mensagem de Deus especial a este líder. Zorobabel estava completamente desanimado e Deus usa o profeta Zacarias no capítulo 4, dando a ele uma visão extraordinária, sobrenatural. Zacarias viu um castiçal de ouro, em cima havia um vaso de azeite e em cima havia 2 oliveiras. Então o profeta pergunta ao Senhor qual era o significado daquela visão. Então o Senhor responde a Zacarias: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Deus fala a Zorobabel, por intermédio do profeta, que ele iria concluir aquela grande obra. O mesmo acontece com Josué, que era o líder espiritual, o sumo sacerdote. Deus deu uma visão a Zacarias no capítulo 3, e nesta visão, as vestes do sacerdote são purificadas. A sua autoridade é restaurada. Eles também levaram uma mensagem de Deus para o povo, uma mensagem de despertamento, uma mensagem de ânimo. Em Ageu, capítulo 1, versículo 8, Deus, usando o profeta, diz: subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. E como resultado do ministério profético de Ageu e Zacarias, a obra que estava parada há 15 anos, ela foi reiniciada. Eles não somente ouviram a palavra, mas obedeceram à mensagem de Deus. A mensagem de Deus produziu profundo efeito na vida do povo judeu. E a Bíblia diz que eles se levantaram, começaram a edificar a casa de Deus, e os profetas de Deus o ajudavam. Em segundo lugar, o segundo objetivo, saber que o ministério profético é uma prova da manifestação do poder de Deus. Deus estava presente na vida dos líderes, Deus estava presente na vida dos anciãos, Deus estava presente quando os samaritanos recorreram ao rei Dario e o Senhor confirmou aquele edito de Ciro, o Senhor confirmou a ordem que fora liberada para a reconstrução daquele templo. Não somente
através da confirmação de Dario, mas um novo edito, um novo decreto foi promulgado, que eles deveriam não somente recomeçar, continuar aquela construção, mas que os governantes da além do rio deveriam providenciar todos os recursos necessários para que aquela obra fosse concluída. E não somente isso, mas também deveriam fornecer todos os animais para que o culto divino, juntamente com os seus rituais, pudessem continuar e o nome do Deus de Israel ser glorificado. Nós acompanhamos que o ministério profético foi uma prova, naquela época, da manifestação da presença e do poder de Deus. Nós temos vários exemplos na Bíblia, como Deus levantou os seus santos profetas e, de uma forma sobrenatural, extraordinária, manifestou o seu poder a Israel. Nós temos os exemplos aqui na lição, o ministério de Moisés, o ministério de Elias, e eu quero destacar também o ministério do profeta Samuel. Samuel foi usado poderosamente por Deus para trazer na sua época, na sua geração, um grande despertamento espiritual que resultou num grande livramento, uma grande vitória que Deus entregou a Israel contra os filisteus. Está registrado em 1 Samuel, capítulo 7, versículos 12 ao 14. E, em último lugar, o terceiro objetivo desta lição é explicar o ministério profético à luz da Bíblia, tanto do Antigo como também do Novo Testamento. Então, nós sabemos, pela Bíblia, a palavra de Deus, que o ministério profético ele teve grande importância na história do povo de Deus e na história da redenção da humanidade. No Antigo Testamento, nós temos 17 livros proféticos, de Isaías a Malaquias. E o Pentateuco, a Torá, que foi escrito por Moisés, ele também era um profeta de Deus. A palavra hebraica principal aplicada aos profetas era Nabi, e ela aparece 316 vezes no Antigo Testamento. Os profetas eram reconhecidos como homens de Deus, eram chamados de videntes, atalaias, mensageiros, eram verdadeiros porta-vozes, porque representavam e levavam não somente ao povo, mas aos reis, aos sacerdotes, às lideranças, a mensagem do Senhor. Pregavam contra o pecado, contra a corrupção, mas também tinham uma mensagem de perdão e também de restauração. Já no Novo Testamento, nós sabemos que o ministério profético não existe mais nos moldes do Antigo Pacto, pois a Bíblia nos informa que a lei e os profetas foram até João. Porém, Deus continua levantando homens com o ministério ou com o dom de profeta. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, ele diz que Deus deu, Ele mesmo deu uns para pastores, para evangelistas, para doutores e também para profetas, homens capacitados por Deus, pelo Espírito de Deus, para profetizar, anunciar a mensagem da palavra de Deus. Sabemos também
que a profecia é um dos dons do Espírito Santo. Está listado, elencado ali em 1 Coríntios, no capítulo 12. O apóstolo Paulo diz que quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas quem profetiza, profetiza para a consolação, exortação e edificação da Igreja do Senhor Jesus. Por isso, nos dias de hoje, tanto o dom de profeta como os dons do Espírito Santo, inclusive o dom de profecia, estão à disposição do povo de Deus, da Igreja do Senhor. Paulo diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons, inclusive o dom de profecia. Porém, não podemos esquecer que toda profecia, hoje, ela precisa estar de conformidade com a revelação escrita, com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Não existe nenhuma mensagem profética, nenhuma revelação, nenhuma visão que possa estar no mesmo nível da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A Bíblia hoje é a nossa regra de fé e prática, e isso precisa ser ensinado aos nossos membros, aos nossos irmãos em Cristo Jesus. O importante é sabermos que o mesmo Deus que operou no passado, que levantou profetas como Ageu, Zacarias e outros para anunciar a sua palavra, ele continua falando, ele continua operando e ele continua fazendo coisas extraordinárias. Através da palavra profética, através da cooperação dos profetas Ageu e Zacarias, a construção do templo do Senhor, ela foi terminada, ela foi concluída. Tudo isso foi possível porque o Senhor estava presente. Querido superintendente, querido obreiro, querido professor da Escola Bíblica Dominical, que Deus continue te abençoando e fazendo de você um canal de bênção para que, através da sua vida, outras vidas também sejam abençoadas e edificadas por intermédio da Palavra de Deus. Forte abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.